Criança trans existe? Eu acho que esse tema merece um vídeo para falar disso, tá? E esse tema veio à tona, já tá vindo à tona há muito tempo, já é um debate que tá vindo lá dos Estados Unidos e da Europa, já tá chegando no Brasil faz tempo, e agora por conta da parada gay, e por conta disso daqui, ó, um bloco, uma sessão aqui, ó, crianças trans existem, e inclusive crianças sendo usadas ali como militantes da agenda woke, tá? É importante que a gente fale disso. Eu falei disso na minha live ontem, tá? Mas é importante eu resumir isso aqui nesse vídeo e mais. Acompanhe o programa aí, detalhe, todo dia, meio-dia no canal do MBL. Eu vou deixar o izinho aqui, ó, da de hoje. Você clica aqui, você já assiste, já fica aí na sala de espera para você assistir a live de hoje. E se passou, você vai clicar aqui e você vai assistir ela depois que aconteceu. Demorou? Falando em live, quero agradecer o pessoal de domingo, da live de domingo, cara. Foi animal a live de domingo, cara. Nossa, deu mais de 3 mil pessoas, a galera entrou em peso, o site caiu, toda aquela história que você já conhece. E do que eu tô falando, é claro, da IA Academy. Então não esqueça de se cadastrar para você pegar o preço promocional ia.mamãefalei.com.br. O link tá aqui, ó. Entra lá e pelo menos, cara, pelo menos acesse, pelo menos assista ao conteúdo gratuito, beleza? Vamos lá, o que aconteceu? Você já viu a parada gay ali, teve este bloco, que eu coloquei inclusive até o vídeo da Amanda no outro vídeo, que tinha lá um monte de crianças segurando uma faixa, crianças trans existem, tarará, tarará, e o que acontece? Vamos lá. Primeiro ponto que é muito triste de toda essa história é ver a parada gay, ou a causa gay de uma forma geral, que é uma causa legítima, que é uma causa que nasceu para que as pessoas tivessem o mínimo de dignidade de viver, né? Não sendo heteronormativas, tá? E eu dei exemplo, inclusive, na live, dou de novo aqui, por exemplo, o exemplo do Alan Turing. Né? Eu estou falando de inteligência artificial, o primeiro grande nome, o pioneiro disso se chama Alan Turing, que foi um cara que foi condenado na Inglaterra dos anos 50 por ser homossexual e teve que fazer sua castração química. Então, a luta LGBT, ela é uma luta legítima e importante. Ela, já por si só, já está sendo cooptada por movimentos políticos, não é verdade? A gente viu aqui, inclusive, né? Eu não vou pôr o trecho todo, mas o Silvio Almeida lá, né? E a galera no bloco, na parada gay, fazendo propaganda de governo. Isso já é um absurdo. Isso por si só já é um absurdo. Você pegar uma causa legítima e transformar isso num palanque político para governo. Já tá errado, né? Que também é assim, se você... eu sou homossexual, ou eu sou a favor da luta LGBT, automaticamente você tem que ser a favor do governo Lula, falar que o mensalão é uma invenção do Moro com a CIA, tem que ser a favor do Bolsa Família, eles te imputam um pacote de coisas que vem com a militância de uma causa LGBT, certo? Mas o que aconteceu? Esta parte específica aqui, ó, tá? Das crianças trans, ó, claro que saiu na Choquei, ó lá, ó. Crianças trans existem, né? Aqui, ó. E duas crianças, que eles até esconderam o rosto aqui, né? Tem a galera defendendo. Um recado importante para parar desse pé. Ó a mídia ninja aqui. Não sei o que, crianças trans existem, não sei o que, né? Tem aqui também o Guga Noblar, a galera falando, criança trans, que coisa legal, e não sei o que. E dessa galera da esquerda a gente até espera. O que eu vi muito foi uma galera considerada liberal, né? Defendendo isso ou dizendo, cara, por que você é contra isso? Você ser contra isso é ser antiliberal, é ser anti a liberdade de escolha. E para isso eu vou mostrar um vídeo aqui de um cara que eu respeito muito, um cara que é muito inteligente, inclusive, bastante ponderado, mas eu discordo respeitosamente, que é o Joel Pinheiro, tá? Eu vou pôr o vídeo dele aqui, eu vou entender o comentário dele como algo que parece ser bem assim, sensato, mas eu vou dizer o porquê eu discordo. E vou apontar aqui todos os pontos do porquê que eu discordo dessa opinião. Vamos lá. Gente indignada porque na Paulista hoje, na parada LGBT, tinha pessoas com cartaz crianças trans existem. Não, mas como? Que absurdo, na infância, não sei o quê. Essas pessoas estão reagindo assim, elas estão achando que são os pais impondo algo nas crianças. Né? E, obviamente, se isso algum dia acontecer em algum lugar, é um absurdo. Mas não é isso de que está se falando. Gostem ou não gostem. Tem crianças que desde assim, na mais tenra idade, se identificam como outro gênero. Menininho que diz eu sou menina e gosta de coisas de menina e se vê como menina. Isso é um fato que existe. Existe em todas as culturas. E a questão é, como é que você vai lidar com isso? Estou entendendo que para esses conservadores aí o melhor é fingir que não existe.
E quando finge que não existe, a gente sabe que em geral vem junto de muita violência também. Ou você pode aceitar e lidar de formas mais humanas, de formas mais sadias. Não estamos falando de intervenção cirúrgica aqui, nem nada disso. Falando apenas de aceitar a identidade que a própria criança, muitas vezes, traz. Isso é respeito humano básico. Isso não devia ser tão polêmico. E quem está usando isso de palanque para crescer, condenando, está sendo conivente e responsável por muita violência. Gente, então vamos lá. Eu discordo veementemente disso. E vou elencar os pontos do porquê que eu discordo. E tem muita gente até genuinamente perguntando, mas cara, você é liberal, você é a favor disso, é contra? E eu vou falar contra, absolutamente contra. Por quê? Vamos lá. Em primeiro lugar, o argumento do Joel são basicamente que as crianças existem, tá? Que a intervenção que não é cirúrgica, qual mal que ela pode fazer, e que quem está contra isso pode estar legitimando violência. Eu vou começar pelo terceiro, que é mais fácil, né? Não, eu não estou legitimando violência e eu sou absolutamente contrário àquela postura de que teu filho está um pouco afeminado, dá uma surra nele que ele vira homem. Não é isso. Você não está falando com reaça aqui de argumentos rasos. Inclusive, eu diria para você que a parte da legitimação de violência e do alarmismo vem do outro lado, né? Olha aqui. Uma menina respondendo o Renan, um tweet maravilhoso dele, a menina diz assim, uma palavra que todo mundo deveria ficar de olho, woke. É assim que o neofascismo tem chamado as reivindicações por direitos da população LGBT, mulheres e minorias raciais e étnicas. Então, quando alguém fala em combater a agenda woke, essa pessoa está defendendo o nazismo. Então, já ficou assim, ó, você é contra criança ser usada ali para fazer militância de agenda woke, então você é nazista. Né? Então a violência parte da outra galera. Segundo ponto, né? Que você toca ali. Essas crianças existem? É óbvio que existem. É óbvio que existem pessoas que têm a disforia de gênero e em alguns casos a disforia de gênero como é o nome aqui? Tem um nome até complicado, transgenderismo, tá? Que nem toda disforia de gênero é transgenderismo. A gente vai falar disso mais pra frente. O fato é o seguinte, Joel, e todos os liberais que estão aí em dúvida. A probabilidade do teu filho ser de fato uma pessoa com transgenderismo, ela é absolutamente pequena. Pra você ter uma ideia, nem consenso da porcentagem da população que tem transgenderismo existe. Ninguém sabe exatamente o quanto. É muito pouco. Algumas pesquisas aqui no Brasil querem forçar a mão. Querem falar, não, 2% da população, né? Que já seria a exceção, a esmagadora maioria não é, mas 2%? Você vai me dizer que a cada 100 pessoas que você conhece, 2 pessoas são trans? Tá forçado. Alguns estudos apontam algo em torno de 0,018%. Será mais ou menos esse o número. Então, existem, mas a chance de realmente ser uma pessoa com transgenderismo é infinitamente menor do que ser só uma criança confusa, com algum tipo de confusão, e os pais querendo sinalizar virtude, querendo empurrar uma agenda para uma criança que não tem idade cerebral para formar as próprias opiniões. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, qual o problema das transições de gênero, das ações afirmativas não cirúrgicas? Porque a cirúrgica, acho que qualquer pessoa com um mínimo de bom senso, de normalidade, de sensatez, sabe que você não pode mutilar uma criança. Ponto. Você não pode pegar uma criança de 6, 7, 8, 11, 12 anos de idade e cortar o pênis dessa criança ou fazer qualquer tipo de mutilação. Esse tipo de coisa, a pessoa tem que ser punida com prisão. Os pais, os médicos, os enfermeiros, o consultório, quem estiver envolvido em mutilação de criança tem que ser preso. Preso. Mas além das transições não cirúrgicas, você tem uma, que é a transição hormonal, que ela não é cirúrgica, e aí na transição hormonal você pode transformar um menino a partir de hormônios numa pessoa que tem seios, etc. Ou uma menina numa pessoa com voz grossa, com barba, etc. Isso aqui é extremamente agressivo e não deve ser feito com crianças. Existe uma segunda intervenção hormonal, que é basicamente o atraso da puberdade. Então, para a criança ter mais tempo para decidir, você atrasa a puberdade dela, que a meu ver também é um absurdo. Também é um absurdo e é extremamente agressivo. E você tem um outro tipo, que não é nem cirúrgica, nem hormonal, e é a tal da transição social. Ou seja, você não vai operar a criança, você não vai pôr hormônio, e você vai fazer o quê? Você vai trocar os pronomes dela, e você vai vestir ela, identificar ela com o outro gênero. Isso também
é nocivo? E por que isso também é nocivo? Ah, você é contra a liberdade de escolha? Não, muito pelo contrário. Justamente para defender a liberdade de escolha, a gente tem que olhar para esse tema com muita cautela. Vamos lá. Do mundo inteiro, tá? Os maiores estudos, quem tá saindo na frente com essa agenda woke, que essa é a verdade, é a Suécia, tá? A Suécia, que foi pioneira com isso, começou a observar muitos problemas de pessoas que fizeram ações afirmativas de transição de gênero, sejam elas cirúrgicas, hormonais ou até sociais. Para você ter uma ideia, de 60% a 90% das crianças que passaram por alguma transição de gênero, quando passam da puberdade, se arrependem daquilo que fizeram. E aí eles começaram a estudar os estudos que levaram como base esse avanço nessa agenda e começaram a perceber que os estudos, eles não eram feitos de forma randômica, imparcial, e dois, eles não eram feitos sem viés de confirmação. Não era um estudo feito assim, faz o estudo e vê o resultado. Não, foi um estudo feito assim, vamos ver se dá para chegar neste resultado? Isso faz toda a diferença em qualquer experimento, em qualquer pesquisa, em qualquer estatística, em qualquer método científico aplicado em estudo, certo? E por que isso acontece? Nem toda disforia de gênero é transgenderismo. Essa é a essência da parada. O que acontece existem crianças, por exemplo, que elas podem ter algum tipo de disforia de gênero por conta de trauma. Isso não significa necessariamente que essa criança é uma criança trans. Vou dar um exemplo. Imagina que a criança foi molestada. Ela tem ali um trauma relacionado às suas partes íntimas. Ela quer se livrar daquilo, se livrar daquele trauma. Isso não significa que ela necessariamente se identifica como mulher. Ou com outro gênero. Né? Um menino que de repente tem algum tipo de trauma com o seu pênis. Isso não é necessariamente transgenderismo. E aqui tem o maior problema. Não há nenhum consenso científico sobre os critérios objetivos para você diagnosticar uma criança com transgenderismo. Não há. Não tem como você pegar uma criança e falar, este é o critério que faz com que essa criança se identifique, na verdade, com outro gênero. Não existe critério. Fica tudo subjetivo, fica tudo submetido a uma agenda de forçação de barra, que, inclusive, nos últimos tempos, há um aumento exponencial, né, das cirurgias de transição de gênero, das crianças que buscam esse tipo os pais, né, buscam para seus filhos esse tipo de ação afirmativa, baseado em quê? Baseado em subjetividades, baseado em exposição do TikTok, baseado em militância e sinalização de virtudes na internet? Complicado, né? O que acontece, cara? Uma criança, para começar, uma criança, dificilmente você consegue facilmente identificar uma criança do sexo feminino, do sexo masculino, sem todos os aparatos sociais que se colocam nela. Seja o modo de se vestir, sejam os pronomes que são usados. Então, já começa por aí que nessa idade tudo é confuso. Número 2. As crianças, elas são necessariamente experimentadoras. Ou seja, uma criança, ela está sempre experimentando tudo. Ela experimenta desde coisas nojentas, de comer terra e falar, não, isso aqui não é bom para mim. Comer massinha, comer sabonete e falar, não, isso não é bom para mim. Até comportamentos, né? Você pega até a Super Nanny lá, as crianças estão o tempo todo testando os pais. Olha, eu quero isso. Não. Bom, meu pai recusou, então eu vou chorar. Não deu certo. Bom, então eu vou espernear, vou gritar. Quando isso acontece, eu sou punido. Então não é o caminho. As crianças são experimentadoras. Inclusive, pode haver algum tipo de confusão estimulada pelos pais nessa fase. Veja, existe uma norma, existe uma regra, existe um padrão. Por exemplo, meninos, isso é experimento científico, tá? Tendem a preferir brinquedos articulados, com rodinha, com articulação. Meninas tendem a preferir brinquedos humanoides, com olho, com boca, com braço, que pareça ali um ser humano. Há exceção para essa regra? Há exceção para essa regra. Existem meninos que preferem bonecas, existem meninas que preferem carrinhos. E isso, às vezes, nem está ligado à sexualidade. Não necessariamente essas crianças vão ser homossexuais ou bissexuais. Não. Então, numa criança que você tem ali um ser difícil já, sem os aparatos sociais, de definir que sexo ela é, sem olhar a biologia, é claro. Você tem ali um ser experimentador. Você tem ali critérios que fogem às regras de padrões de comportamento de determinados sexos. Como é que você determina que essa criança tem exatamente o problema de transgenderismo e não qualquer outra coisa?
qualquer outra coisa, uma preferência inocente por uma outra coisa que não seja definidora do sexo dela, do gênero que ela se identifica, né? Sei lá, uma roupa que ela gosta de outra cor, o brinquedo que ela gosta, um comportamento que às vezes ali a criança, sei lá, parece homossexual. Como é que você define exatamente que isso é transgenerismo? Não tem resposta. Não é opinião do Arthur. Isso não tem resposta, tá? Então não dá pra você pegar uma criança, cara, que não sabe diferenciar as coisas, que não tem maturidade. O nosso governo entende que uma criança não pode nem fazer uma tatuagem, irmão, que hoje pode ser facilmente removida com laser, porque a tatuagem tem uma consequência muito definitiva para aquela criança. A gente tem um governo que não deixa existir TV Globinho, porque a criança não pode assistir propaganda de brinquedo. E você pode pôr uma criança para militar pela agenda trans, cara. Não, você não pode. Não, você não pode. Entendeu? E uma outra coisa que acontece muito com os liberais é achar que, não, a liberdade... Entenda. A esquerda, quando ela vem com essa agenda de comportamento, ela não está preocupada com liberdade de escolha. Muito pelo contrário, ela está preocupada em acabar com qualquer norma, com qualquer padrão, com qualquer regra. Isso extrapola para várias... Vou dar um exemplo aqui. Você pega, por exemplo, Pablo Vittar. Você pode falar que o Pablo Vittar canta mal? Que a Pablo Vittar canta mal? Não, não pode. Tem que achar que ela canta bem. Então, é uma destruição de padrões, é uma imposição de agenda que é muito além do... Não, deixa essa criança ter o direito de existir. Não é isso, não é sobre isso. E a gente não pode ser inocente de achar que é. Não é sobre isso, tá? Essa agenda está invadindo escolas, essa agenda está prejudicando crianças. E nós não temos hoje consenso científico para desenhar a linha e falar, vamos transformar a exceção em regra. Não dá, tá bom? Link aqui, não deixe de se cadastrar, assista pelo menos conteúdo gratuito. Um abraço e vamos questionar tudo.